Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Hoje na nossa aula de sociologia a gente vai vamos continuar nessa saga política aí que a gente tem tentado trazer para vocês, para tentar entender o que é democracia, o que são os partidos políticos, né? E hoje a gente vai estudar tipos de eleição e voto, né? Como é que se formula essas eleições? Como é que funciona esse processo democrático aí que é construído no nosso país? Né? Como é que funciona? Esse meu voto vai para quem? Vai como? Como é que um deputado é eleito? Então, a gente, com bastante tranquilidade, vai tentar analisar isso aí, que é muito importante para a nossa construção como cidadão, né? Para a gente estar entendendo em que local a gente está assentado, onde vai o nosso direito de voto e por quê, né? Então vamos começar uma aulinha aí bem legal sobre essa questão do voto, tá legal? E eleições. Vamos compartilhar a tela com vocês aí. Vamos lá. Então, nessa aula de hoje, né, a gente vai falar sobre o processo eleitoral, como é feito esse processo eleitoral, tá legal? Quais são essas modalidades de processamento de voto e como é que funciona o sistema eleitoral, tá legal? Então, basicamente, a gente vai ter aí uma visão geral desses sistemas de voto e tipos de eleição, tá legal? Para começar aí, a gente precisa estar vendo aí o processo eleitoral. O que é um processo eleitoral? É o momento da eleição, tá legal? Essas eleições, aquele momento em que o cidadão escolhe a pessoa mais apta para delegar os seus poderes políticos para o exercício do poder. Galera, lembra que a gente viu que a nossa democracia ela é uma democracia direta e indireta. Por que ela é indireta? Porque a nossa escolha, né, o nosso voto, a nossa opinião sobre algo, ela vai ser delegada para uma pessoa. Não tem como 210 milhões de habitantes estarem indo votar para cada assunto que ocorra na Câmara dos Deputados, né? Então, ou cada assunto que o poder legislativo pense. Então, assim, a gente precisa ter esse voto porque a gente precisa escolher uma pessoa apta para delegar as nossas demandas. E aí a gente pode lembrar da outra aula, quando a gente viu a questão da ideologia, né? Qual é o teu posicionamento político? Então você vai escolher alguém mais apto dentro de você se agradar com alguma pessoa, aquela pessoa te representa, ou um partido político te representa. Você pode votar no partido político, tá? Mas isso é um papo um pouquinho mais para frente. Então, esse momento de processo eleitoral é o momento em que a gente exerce o nosso poder democrático, de a gente escolher alguém que a gente confia para estar votando pela gente no que a gente acredita. Tá legal? E agora, como é que a gente processa esses votos? Tá? Como é que são processados esses votos? Ah, professor, já sei. É processado lá, a gente vai na urna eletrônica, digita lá e esses votos vão para um computador e esse computador processa. Não é bem assim. Tá? Não é um processamento de contagem, é um processamento de tipos, de modalidades. Tá? Desculpa estar errado aqui, tá? É modalidades. Modalidades. Faltou um D aqui. Tá? Modalidades de processamento. Primeira modalidade que a gente tem é como uma eleição direta. Tá legal? Uma eleição direta. É uma eleição quando a gente vai lá, escolhe os nossos representantes sem ajuda de ninguém. Ninguém vai interferir nessa escolha. Tá? Então, a eleição direta é o que mais acontece no nosso processo eleitoral. Eu quero votar no fulano, eu vou lá, digito o número dele, pronto, meu voto
se ele for eleito, ele vai ser eleito de uma forma direta, através do voto da população. Agora, uma eleição indireta é quando o eleitorado escolhe intermediários, tá? E esses intermediários vão escolher representantes para os cargos do executivo, do legislativo. Um exemplo disso é a eleição de ministros, né? A escolha de ministros, né? Que a gente tem visto muitos problemas aí atualmente, né? Como é que funciona? Tanto ministros do STF quanto ministros do governo, né? Eles são escolhidos não pela gente. A gente escolhe um presidente da República e o presidente da República escolhe esses ministros. Então, a gente acaba elegendo de uma forma o quê? Essas pessoas de uma forma indireta. Há um tempo atrás, no Brasil, né, você tinha a eleição de presidentes da República no período da ditadura civil-militar, que era de uma forma indireta. Você não elegia o presidente da República, tá? Você elegia a composição ali do Congresso e esse Congresso elegia o presidente da República. Tá legal? Então, eleição indireta existe, tá? Mas o que a gente costuma mais utilizar é a eleição direta, porque é onde a gente vai escolher diretamente o nosso político, né? Então, a indireta a gente acaba colocando. Eu não coloquei esse cara no governo, sim, mas você escolheu uma pessoa que colocou ele no governo, então a gente pode cobrar a essa pessoa que colocou. Tá legal? Vamos lá, para uma outra situação aqui. O sistema eleitoral. Como é que funciona esse sistema eleitoral? O que é um sistema eleitoral, professor? Vamos lá para a definição de sistema eleitoral. É a busca da estabilidade do governo e do sistema político e a representação de todos os grupos de interesse que compõem a sociedade. Então, o sistema eleitoral, galera, ele vai se dar a âmbito de estabilidade do governo, tá? Todo governo estável, toda democracia estável, ela vai ter um sistema eleitoral estável. É onde você pode ir lá, votar, sem interferência de ninguém, tá legal? Então, esse sistema de representação, né, onde os grupos podem ser representados sem problema nenhum, tá legal? Isso é uma busca de uma democracia, um sistema eleitoral saudável, tá legal? E ele tem aí alguns tipos, alguns modelos de sistema eleitoral, tá? O primeiro modelo vai ser o majoritário, tá legal? O que é o majoritário? Vamos entender aí com calma. É o primeiro modelo a surgir que define a vontade da maioria dos eleitores e o que determina a atribuição do cargo. Tá? Então, majoritário é a vontade da maioria. O que é a vontade da maioria, gente? 50% mais um. Então, alguns cargos políticos no Brasil, como principalmente do executivo, prefeito, né, presidente, governador, esses caras, você elege ele através de um voto majoritário, né? Que pega todo mundo, se ele tiver 50% mais um, ele é eleito. É claro que tem ainda o segundo turno, tá? Se isso não acontecer. Mas vamos lá. No Brasil, esse modelo é utilizado em eleições, ocupados com cargos para um candidato, que deve ter a maioria absoluta dos votos, 50% mais um, para ser eleito. Caso isso não ocorra, faz-se necessário segundo turno. Até porque a gente viu na questão do Brasil, o Brasil ele é um sistema multipartidário, pluripartidário. Então, a gente tem vários candidatos. Às vezes tem 3 candidatos que são favoritos. Os 2 mais votados vão fazer um segundo turno. Se um candidato, você tem 30, se um tiver 50% mais um voto, ele é eleito em primeiro turno. Tá legal? Esse é o estilo de voto majoritário. Mas, professor, existe outro? Existe. Vamos lá. O proporcional. Tá? Esse proporcional, ele é delegado
a esses candidatos que são vereadores, deputado estadual, deputado federal, senador, tá legal? Esses caras, não, senador, desculpa, senador é voto majoritário, tá? Então é deputado estadual, deputado federal e vereador. São votos de acordo com um negócio chamado de quociente eleitoral, que a gente vai explicar isso no fim da aula, tá? Mas o que é esse voto proporcional? Ele é necessário para o cálculo de votos válidos, excluídos os brancos e os nulos, tá? Que a gente vai ver isso também, dividido pelo total de vagas a serem preenchidas. Esse resultado é chamado de coeficiente eleitoral, ou seja, a quantidade de vagas a serem ocupadas por cada partido. Então, não necessariamente eu sou funcionário, eu sou o deputado estadual Paulo, tá? Eu tive 50 mil votos. Pode ser que eu não seja eleito, porque dentro do meu partido teve mais gente votada e o meu partido não tem direito a tantas vagas. Tá? Pode ser que num outro partido o deputado ciclano tenha tido 30 mil votos, 20 mil votos a menos que eu. Mas como o partido dele tem mais vagas, ele vai entrar e eu não. Tá? Isso é um sistema aí matemático calculado, por isso que eu vou deixar para o fim da aula para a gente calcular esse coeficiente eleitoral, para a gente entender esse coeficiente eleitoral. Mas o que a gente precisa saber é que, para alguns cargos políticos, não é o sistema majoritário, não é quem é mais votado, e sim um cálculo dentro do partido, né? Cada partido tem sua representatividade, tá? Inclusive, a gente tem essa questão dos tipos de votos, tá? Como é que a gente vota? Ah, professor, já sei, lá na urna lá tem esse sistema, tá? A gente, há um tempo atrás, a gente tinha esses três tipos, o branco, o nulo e o voto de legenda, tá legal? O voto tradicional é a gente chegar lá, digitar um número do nosso candidato, né? Dependendo da eleição, a gente tem às vezes até 5 candidatos para votar, as pessoas até levam cola, né? Porque não tem como decorar tudo, mas você tem essa opção de votar e confirmar, beleza, teu voto tradicional. Mas você tem outros tipos de votação. O branco, ele existia, tá? Era considerado um voto de conformismo. Esse voto branco, ele não era validado, tá legal? Mas também não era excluído. Não era excluído, tá? Então era um voto que normalmente não tinha validade nenhuma, tá? Era um voto de conformismo. Hoje não existe mais. Apesar de ainda ter a tecla branca ali, você está anulando o seu voto, tá legal? O voto nulo, aí sim o voto nulo, ele é um voto de insatisfação, tá? Eu não quero ninguém, eu voto uma numeração lá, por exemplo, o número do partido, né? Tem partido 30, partido 40, partido 15, partido... Eu vou votar um número que não existe, partido 83, não existe nenhum partido desse. E eu vou anular meu número, eu boto um número que não existe. Tá legal? Isso é considerado um voto de insatisfação e tem a tecla lá, nulo também, tá? Esse voto, ele é excluído, tá legal? E a gente tem o voto de legenda, tá bom? Então, lembrando, o voto branco, ele vira um nulo, tá? O nulo, ele é excluído, é um voto que não entra na contagem. E o voto de legenda, né? Lembrando, galera, desculpa, como você é obrigado a votar e você não quer votar, você vai lá e vota nulo, tá? Vai ser obrigado a ir lá votar. O voto de legenda é o voto no partido, né? Então a gente viu na última aula lá que o Brasil tem o quê? 33 partidos, né? Partidos até o professor nem sabia que existia, tá? Mas os famosos aí, né? São partidos que têm essa numeração e aí você, de acordo com a sua ideologia, eu quero o voto pro partido. Mas por que isso, professor? Para a gente ter o coeficiente eleitoral, para esse partido ter votos.
tá? Então, você pode votar no partido. Ah, deputado estadual, eu quero votar no partido 15, que eu nem sei qual é. Vou botar um partido que, sei lá, não existe. No partido 35, né? Esse meu deputado, eu quero um deputado que esse voto vá para todos os deputados desse partido, né? Eu voto lá, para aumentar o coeficiente eleitoral. Tá legal? Então, a gente tem esses 3 tipos de votação, tá? Lembrando que o voto branco não existe mais, tá? Então, você tem o branco, você tem o nulo, né? E o voto de legenda, tá? Para a gente concluir esses tipos de votos. Tá legal? A gente viu aí a questão dos modelos, né? De eleitorais. A gente tem o majoritário, que é aquela coisa do 50% mais um, principalmente para os cargos onde tem uma pessoa concorrendo, né? Para uma pessoa, né? O proporcional normalmente é para cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, vereadores, né, senadores não, que você tem várias vagas, né? E nós vimos também a questão do... Vamos lá, só para a gente voltar aqui. Vimos também a questão dos processamentos de voto dentro desse processo eleitoral. Agora, para a gente entender aquele lance lá do coeficiente eleitoral, é um negócio bem complicado, mas é possível de a gente entender, tá? Para a gente tentar entender esse coeficiente eleitoral, como é que funciona para esses cargos que têm muitas vagas, né? Isso tem que ser definido. Se fosse um voto majoritário, tem 30 vagas de deputado estadual. Eu pego os 30 mais votados e boto lá. Mas não é assim, tá? Esse coeficiente eleitoral, ele é feito para valorizar o partido, tá? Então, peguei umas imagens aqui para explicar melhor. Por exemplo, o município. O município, qual é o cargo que tem várias vagas dentro do município? O vereador, né? Vamos dizer aqui, nessa cidade hipotética aqui, acompanhar aqui, que eu tenho 10 lugares para vereadores dentro do meu município. Tem 10 cadeiras. Eu já te falei que não é o voto majoritário, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho lá, no caso, esse município, 100 mil votos válidos, tenho 100 mil pessoas que votaram, e eu tenho 10 cadeiras. Tá legal? Eu tenho 10 locais. Eu vou pegar a quantidade de votos válidos e vou dividir pelo número de cadeiras. É só isso, professor? É. Então, o meu quociente eleitoral é 10 mil. Tá, professor. Como é que eu divido isso, então? Eu já entendi como é que eu chego nesse quociente eleitoral. Eu pego o número de votos válidos pela quantidade de locais, né, de cargos que você tem. Por exemplo, o partido vai receber 50 mil votos. Tá legal? Partido. Lembra que eu falei que você pode votar no partido ou pode votar no candidato? Vai pegar todos os votos do partido. Tá? Então, vamos dizer que um partido hipotético, aí, partido 83, ganhou 50 mil votos. A cidade tem 100 mil. Vamos lá. Esse partido é porreta, é bom, né? Então, eu vou pegar esses 50 mil votos e vou dividir pelo quociente eleitoral. Então, para chegar ao quociente eleitoral, é o número de votos válidos do local, dividido pela quantidade de cargos que você tem. Depois eu vou no partido. Tá legal? O partido recebeu quantos votos? Nesse meu partido aqui, recebeu 50 mil votos. Eu vou dividir pelo quociente eleitoral, que vai me dar a quantidade de cadeiras que esse partido tem direito. Aí sim, esse meu partido tem 5 cadeiras, dentro dessas cadeiras, eu vou pegar os que mais foram votados. Tá? Então, dentro do partido eu tenho 30 camaradas que foram para a eleição, eu vou pegar os 5 mais votados. Tá? Vamos imaginar aqui que os outros partidos
Vamos imaginar que um partido aqui tenha recebido 10 mil votos. Né? O partido de 72 recebeu 10 mil votos. Eu vou pegar esses 10 mil votos e dividir pelo quociente eleitoral. 10 mil dividido por 10 mil, a matemática diz que é 1. Então, esse partido tem uma cadeira. Tá legal? Uma cadeira. E aí, galera, aí que acontece esse problema, tá? De um partido levar, às vezes, um candidato ter mais votos que um do outro partido, mas o outro partido recebeu, no geral, mais votos. Tá legal? Isso é meio complicado, mas não é difícil de entender. Então, o candidato só ocupará uma vaga se tiver obtido correspondente, pelo menos, 10% do quociente eleitoral. Ainda tem isso, né? Às vezes o partido tem muita vaga, isso acontecia no passado não muito distante. O partido tem muitas vagas de cadeiras, né, nas eleições, e o cara recebeu pouquíssimos votos e ele entrou. Né? Ele entrou porque o partido tinha cadeiras, o partido quase não teve não teve voto, mas teve um cara que teve muito voto e gerou muitas cadeiras para o partido. Tá? Mas hoje não. Hoje, para o cara entrar, mesmo dentro disso tudo, ele tem que ter 10% de votos do quociente eleitoral. Na nossa cidade aqui, o caso é 10 mil votos, então o cara, para entrar, ele tem que ter pelo menos 1.001 votos. 1.000 votos. Né, 10% do quociente eleitoral. Caso ele não alcance esse percentual, é efetuado um novo cálculo e a vaga é transferida para um outro partido ou coligação. Tá legal? Mas normalmente é difícil não ter o candidato não ter essa quantidade de votos. Tá legal? Só para a gente ilustrar essa questão do voto proporcional, que é esse voto para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, que são muitas vagas, né, muitas cadeiras para ser dividido entre os partidos. Então, eu vou pegar a quantidade de votos dos partidos, vou dividir pelo esse quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É a quantidade de votos geral dividido pela quantidade de cadeiras que tem. Vou pegar essa quantidade de votos do partido, dividir pelo quociente e ver a quantidade de vagas que eu tenho para o meu partido. Então, essas vagas vão ser distribuídas por partidos. Professor, e quem não tem partido? Não existe. Tá? No Brasil não existe um político que vá para uma eleição sem um partido. Em alguns outros lugares do mundo é possível. No Brasil, não. Depois que ele entra, aí ele pode sair do partido e ficar sem partido, mas, enfim, para ele concorrer a uma eleição, ele tem que estar dentro de um partido. Tá legal? Então, galera, espero que essa confusão aí vocês tenham entendido, tá? Não se preocupem tanto com o quociente eleitoral, tá? O importante é a gente entender essa questão que existem candidatos que vão para uma eleição para disputar uma vaga, e aí é aquele sistema majoritário, né? Quem vota mais, quem recebe mais votos, e tem outros que tem várias vagas e isso aí é distribuído pelos partidos, né? Esses tipos de eleições que a gente tem, né? Os tipos de votos que a gente tem, branco, nulo, voto de legenda, tá? Isso tudo é importante. Se alguém nunca ouviu falar nisso, espero que o professor tenha aberto um pouquinho a cabeça para vocês entenderem um pouco mais quando vocês forem votar. Tá legal? As próximas aulas continuam sendo aulas dentro dessa perspectiva aí política. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Grande abraço.